Mensagens trocadas entre o empresário Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vieram à tona depois da prisão do dono do Banco Master, né? Na noite do dia 17 de novembro de 2025, em Guarulhos, Vorcaro tentou embarcar para Dubai, né? Com escala em Malta, quando policiais federais o prenderam. Enfim, e essas mensagens foram bem comprometedoras. E o que mais me deixa indignada é que ele nega tudo isso. Existe uma prova, as mensagens foram confiscadas, né, foram reveladas através do celular do Daniel Vorcaro, e mesmo assim ele mente. Não, que é isso? Tá mentindo aí na cara dura, literalmente, falando que tudo isso é uma acusação e uma tentativa de ataque ao STF, né? Nem para assumir as próprias mensagens ou a própria situação que ele se envolveu, ele tem coragem. Enfim, tenta mascarar tudo de alguma forma e tenta manipular todas as informações com todo esse abuso de poder que está nas mãos dele, pelo menos por enquanto, assim espero. Pedro Neto, qual que é a sua análise em relação a essa pauta especificamente? E existem algumas preocupações envolvendo toda essa situação, porque a gente sabe que essas mensagens foram trocadas aqui com Alexandre de Moraes, mas também várias outras pessoas estão envolvidas em diversas mensagens, como Ciro Nogueira, a gente já viu aqui também, né, Hugo Mota, enfim, a gente sabe que tem muita gente que vinha conversando, né, nos bastidores aí com Daniel Vorcaro. Lembrando que por muito menos do que isso, o Alexandre de Moraes mandou prender a Débora, por exemplo, que simplesmente ele interpretou que ela, por apagar mensagens, né, supostamente apagar mensagens, ela estava ocultando ou tentando obstruir a justiça. Por muito menos do que isso, o Alexandre de Moraes, nesse momento, com essa própria jurisprudência, ele mandaria prender o Alexandre de Moraes preventivamente. Porque se ele entende que, ao apagar mensagens, isso tudo bem, não é apagar a mensagem, é uma mensagem de visualização única. Mas é similar. Acredito que tem alguma jurisprudência se analisarmos aí judicialmente, né? Que você coloca a visualização única, óbvio que você não apaga, mas depois da primeira visualização a mensagem some. É um caso similar, embora um pouquinho diferente. Ou seja, o primeiro ponto que precisa ser destacado, logo em seguida a esse, é porque Daniel Vorcaro, ao saber que seria preso, ele não mandou uma mensagem para sua advogada, por exemplo, a Vivi Bassi de Moraes. Afinal, ele pagava 3,6 milhões de salário para ela. O Felipe Luiz, técnico do Flamengo, que acabou de ser demitido, que era o técnico que recebia o maior salário do Brasil, entre todos os outros 19 técnicos, ele ganhava um salário de 3,6 milhões. É um salário idêntico ao da Viviane Bassi de Moraes. A questão que fica é a seguinte: porque ao identificar que seria preso, ele não entrou em contato com a sua advogada. Isso é o que qualquer pessoa faria, sendo ela inocente ou sendo ela culpada. Se você sabe que você vai ser preso, a primeira coisa a se fazer é conversar com o seu advogado. Isso é óbvio. E aí, ao mandar uma mensagem, ao invés de mandar para Viviane Bassi de Moraes, ele manda para o seu marido, ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Sinceramente, isso já seria um motivo até bem objetivo, simples e fácil para que a gente pautasse o impeachment do Alexandre de Moraes e, posteriormente, ele fosse preso, né, já sucumbido em uma prisão preventiva, assim como ele fez com diversas pessoas. Daniel Silveira, por exemplo, ele teve a sua prisão preventiva decretada logo depois de participar de uma live aqui em Petrópolis, porque ele apresentava risco iminente de fuga, segundo Alexandre de Moraes, sendo que ele tinha residência fixa, sendo que ele era casado, sendo que ele era deputado federal e todos os seus passos eram monitorados e, além disso, era uma figura pública. Ou seja, o Alexandre de Moraes não consegue sustentar 5 milímetros da sua régua de 1 metro que ele utiliza com todos os seus adversários em nome da democracia. O super democrático, né? Aquele que tem o sabor democracia, no momento que ele poderia usar a sua própria régua moral, a sua própria régua judiciária, ele não usa. Muito pelo contrário, ele se omite. Ele agora diz que ele não foi ele.
Ora, estava salvo como Alexandre de Moraes, diversas mensagens trocadas entre Daniel Alvorcaro e a sua esposa, que mostravam que tinha assim um relacionamento, uma proximidade entre Moraes e Vorcaro, algo que já é muito esquisito. Esse cargo tem uma liturgia gigantesca, não faz sentido um dono de um banco esse que já gozava de diversas incumbências e de diversas denúncias, né, sobre venda de títulos financeiros sem nenhum tipo de lastro, né, sem nenhuma garantia bancária, venda de títulos podres. Daniel Vorcaro estava envolvido com diversas nuances ali absolutamente deletérias que ferem a liturgia do cargo de ministro da Suprema Corte, e mesmo assim Alexandre de Moraes tinha um relacionamento muito próximo com ele. Aí, no momento em que o Daniel Vorcaro identificou que seria preso, na verdade, pouco mais de 1 hora antes, né, aproximadamente 1 hora e 10 minutos antes da sua primeira prisão, ele manda uma mensagem para o Alexandre de Moraes e fala isso. E aí, conseguiu tirar? Ou seja, conseguiu tirar o quê? Aí esse Alexandre de Moraes responde, né, 3 mensagens de visualização única. É óbvio que já se tratava da sua própria prisão. Lembrando que na primeira prisão de Daniel Vorcaro, ele foi preso no momento que ele tentava fugir do Brasil, né, no momento em que ele estava quase que ingressando num jatinho particular. Ele provavelmente estava aguardando, né, um aval, né, supostamente aguardando um aval do ministro para permanecer no Brasil ou para fugir da justiça. E isso já seria óbvio o suficiente, né? Já falamos aqui preteritamente. Mas aí algumas perguntas surgem a partir desses fatos. Por exemplo, o sicário do Daniel Vorcaro, que está extremamente debilitado e possivelmente não vai sobreviver a essa tentativa de tomar cuidado, né, para falar, né, mas suposta tentativa de suicídio, vou dar até espaço, né, para sair da restrição, né, suicídio. Então, uma coisa absolutamente estranha, sabendo inclusive que esse sicário, ele era o faz tudo do Daniel Vorcaro, era aquele braço direito que todo ricaço tem, que ele utilizava para tudo, né, desde a segurança como a resolver problemas, né. Nos Estados Unidos essa figura se chama o cleaner, né, que é aquele que limpa, né, digamos assim, a cena do crime. E ele tentou se matar na prisão, mas fica muito claro o que aconteceu. Não seria ilação aqui pensar ao contrário, né? A mesma coisa que aconteceu com Alexei Navalny, já trouxe esse exemplo aqui, acho que mais 5 ou 6 vezes aqui em outras participações na Exato, que ao voltar e a adentrar na Rússia novamente, né? Meses depois ele infartou na prisão. Todos que são inimigos e adversários do sistema, lembrando que o sicário dele não era, mas por algum momento agora Daniel Vorcaro entende que poderia ser, ou o próprio sistema, não dá para, nesse momento, chegarmos à conclusão se Daniel Vorcaro ainda está de mãos dadas com essa turma, com esse consórcio toga-petista, ou se nesse exato momento ele já largou a mão dessa turma e pretende falar tudo o que ele sabe. E sendo assim, se isso de fato, né, for verdade, esse cara, na verdade, deixava de ser uma ameaça para o próprio Daniel Vorcaro e se tornava uma ameaça para todo esse consórcio toga-petista, e aí para ministros, para figuras públicas e para lideranças partidárias, porque muito é dito, e também repito, salvo engano, é a terceira vez que eu falo isso, mas eu não vou deixar isso cair no esquecimento, e é muito importante. É muito falado sobre a conduta dos ministros da Suprema Corte no caso do Banco Master, mas ninguém está falando da conduta de lideranças partidárias. Lideranças partidárias essas, inclusive alguns são cotados para assumirem postos, né, extremamente importantes na nossa república aí frente às próximas eleições aí que se aproximam. A gente tem que ter muito cuidado com isso, não podemos deixar isso cair no esquecimento. Gente que estava envolvida em todos os escândalos de corrupção que já assolaram o povo brasileiro, como o Mensalão, como o Petrolão, né, foram enrolados no escândalo da própria Lava Jato. Agora, inclusive, uma figura desse, do alto escalão da política, é dito pelo próprio Daniel Vorcaro, né, que é um amigo de vida. Acredito que vocês saibam de quem eu estou falando. Esse, inclusive, foi o principal articulador lá em 2022 para conseguir aprovar, né, ali um gatilho
dentro do próprio projeto de autonomia do Banco Central, que daria, né, liberdade para essas lideranças e caciques partidários para poderem indicar, né, figuras de liderança para o Banco Central, se fizessem parte, né, do interesse nacional. Só que a gente sabe muito bem que interesse nacional, se tratando dessa turma, é isso aqui, não tem nada a ver com o povo. Ou seja, isso não pode cair no esquecimento. É óbvio que temos que ter foco, pautar impeachment de ministros, derrubar ministros, e depois a gente precisa, né, seguir o trâmite e prender, né, essas lideranças partidárias que estão envolvidos até o talo com esse escândalo do Banco Master e com todos os outros escândalos que já assolaram o povo brasileiro nos últimos anos. Com certeza, Pedro. Obrigada pela sua análise. Agora, queria entender aí do Maurício, né? O Vorcaro, ele mandou mensagens pro Moraes, né, no dia da prisão, e esses trechos, eles estavam escritos no bloco de notas do celular, que foi apreendido, e essas mensagens foram enviadas pelo WhatsApp, naquele modo de visualização única, né? E aí, foi nesse momento que Moraes negou todas essas mensagens, né? Essa conversa foi extraída pela Polícia Federal. Enfim, Maurício, o que você acha? Até onde você acha que vai essa imprudência de Alexandre de Moraes em mentir assim descaradamente diante de todas essas provas concretas que não tem como negar, né? A verdade está aí, é explícita. Olha só, exatamente. Ele está negando até os encontros com o Vorcaro, né? Então tem mensagem já, trocas de mensagens do Vorcaro com a esposa, né? E ele falando dos encontros com o Alexandre de Moraes, e o ministro está negando, né, veementemente, que ele não tinha relações com o Vorcaro. Já teve uma matéria falando que ele se encontrou num bunker regado a vinho, charuto, e ele nega tudo, né? Eu trouxe até para nossa audiência aqui, porque eu não sei se todos já viram, né, o conteúdo das mensagens, as mensagens do Vorcaro com a esposa dele, a noiva, a namorada, não sei o que ela era, a Marta Graeff. Então, Daniel Vorcaro, tô indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa. E a Marta fala, como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver? E ele responde, ele está passando feriado. E possivelmente foi encontrar com Alexandre de Moraes. 10 dias depois, né, uma nova conversa entre os dois. A Marta fala, quem era o primeiro cara? E ele responde, Alexandre de Moraes. E ela brinca, morri. Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral. Tá muito mais astral, ou seja, ele já viu alguma outra coisa por lá, né? E ele responde, sim, falou que é bem melhor. E ainda fala assim, ele adorava o apartamento. Aí ela fala pra ele, falou pra te agradar, que vergonha, eu tava de pijama. Ou seja, o Vorcaro faz uma chamada de vídeo com o Alexandre de Moraes, a esposa de pijama, então eles tinham sim muita intimidade. Não eram encontros de negócios ou sei lá o quê. Eles tinham, de fato, intimidade. E aí ele ainda fala aqui, ó, ele gostou da casa, da mansão do Vorcaro, mas ele ainda fala, ele adorava o apartamento. Então ele não se encontrou só na casa do Vorcaro, ele já se encontrava antes com o Vorcaro, e hoje ele quer mentir sobre isso, né? E aí mais pra frente tem essas mensagens que o Pedro comentou, né, que o Vorcaro perguntando pra ele se bloqueou, o que ele ia conseguir fazer e tal, no dia em que ele foi preso. E aí, o Alexandre de Moraes, muito esperto, né, manda ali as respostas dele com visualização única. Mas uma coisa que me intriga nesses vazamentos, né, na divulgação dessas mensagens, é a questão do inquérito das fake news, né, porque uma das pedras no sapato do Vorcaro era uma dessas mídias independentes, né, que era o Diário do Centro do Mundo. Então parece que estava ali incomodando um pouquinho o Vorcaro, e aí ele fala em uma das mensagens, né, eles acham que estão lidando com um menino, né, e aí ele ainda fala, vou colocá-los no inquérito, o inquérito das fake news. Então, assim, até hoje o que a gente sabe, quem coloca pessoas no inquérito das fake news é o Alexandre de Moraes, né, e a gente sabe que o Sicário também andava conversando com ele sobre, eu já tô pegando os links, vai derrubar as páginas tal. Então, assim, qual é o poder que Vorcaro tinha
sobre qual a influência, né, sobre esse inquérito das fake news, né, o inquérito do fim do mundo. Então aí a gente fica se perguntando, quem será que está comandando o Brasil? Será que é o Alexandre de Moraes mesmo? Ou tem alguém por cima do Alexandre de Moraes? Ou será que esse tipo de serviço de incluir pessoas, incluir páginas no inquérito das fake news, está incluso naquele contrato de 129 milhões? Contrato esse que até hoje a gente não sabe qual ação, né, que a Vivi atuou, né, a favor do Daniel Vorcaro. Afinal de contas, ele está preso, investigado e ele está sendo defendido por outras pessoas e não pelo advogado, né, ou pela advogada, ou pelo escritório de advocacia mais bem pago do país, que dirá do mundo, né, porque esse contrato não foi explicado até hoje, e já faz meses que veio à tona esse contrato, e como o Pedro bem disse, mais de 3 milhões aí mensais, né, o contrato só não terminou e não chegou nos 129 milhões, justamente por conta da liquidação do Banco Master. Então, será que não era por isso também que o Alexandre de Moraes estava tão empenhado, né, em conversar lá com o Galípolo, né, ser quase um stalker ali, ligar para o Galípolo várias vezes, né, para tentar interceder aí sobre a venda do Master para o BRB, para não perder esse contratinho, né, ou pelo menos o dinheiro, né, que o contrato ia trazer ele para a família Barsi de Moraes. Então, são muitas questões, né? O que a gente vê aí com o vazamento, né, e a divulgação dessas conversas é que a relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, ela é muito mais íntima do que a gente estava imaginando. Então, a gente estava pensando que era um tipo de lobby, né, um tipo de troca de favores, mas a gente está vendo que a situação dos dois, né, é muito mais íntima, O Daniel Vorcaro chegou a comentar, né, da proximidade deles, que foi o fato da Viviane Barsi fazer ali, né, o relatório, o manual de compliance do Banco Master. Então, assim, chega a ser ridículo, né? Então, quer dizer que ela fez um manual ali, né, um manual de normas do que é ético dentro de uma empresa, de normas internas dentro da empresa, e isso rendeu para eles ali, né, para o escritório, um contrato de 129 milhões? Muito estranho isso, né? E o mais engraçado de tudo é que a operação que investiga, né, o Banco Master, Daniel Vorcaro e toda essa turma, essa máfia, chama-se Operação Compliance Zero, né? Então, parece que o manual da Vivi Barsi não serviu para absolutamente nada, né? Porque tudo que eles fizeram lá, não agiram com ética, as normas internas deles lá, às vezes era justamente essa, né? É não agir com ética e enganar ali os acionistas, os clientes, né? Que detinham ali as carteiras de créditos, os CDBs do Master. Então, de fato, essas mensagens, eu acredito que ainda vão surgir mais mensagens, porque as mensagens só vêm para a gente, né, após a Polícia Federal analisar, cair na mão do STF. Então, ainda temos o celular do sicário, né, que estranhamente, eu acredito, sendo da área da saúde, e a mídia divulgando que já foi aberto protocolo de morte cerebral, acabou para ele. Ele não volta mais para essa vida. Então, assim, o que ele poderia falar para a gente, esclarecer para a gente não vai saber mais. Porém, né, isso é o que está se ventilando na mídia, porque a Polícia Federal disse que ele morreu. Passou 1 hora, 2 horas depois, o hospital falou que ele não morreu. Então, a gente não sabe ainda ao certo quais são as informações, ou as informações que eles querem que nós saibamos, né? Então, eu acredito que hoje é sexta-feira, o final de semana vai ter muita novidade ainda, e segunda-feira a gente vem com força ainda sobre o Banco Master.